eu vou trazer aqui uma verdade que dói para vocês. Quais são as reais habilidades que transformam um QA em um QA Sênior? E não, eu não vou falar aqui sobre tempo de experiência, eu não vou ficar falando aqui somente sobre ferramentinha. Eu vou falar aqui o que realmente faz a diferença, quais habilidades que vão te colocar em um posto de QA Sênior, e muitas vezes, se você tiver essas habilidades, não vai nem importar o tempo de experiência que você tem. Então vamos lá, bora pro vídeo. E eu quero falar outra coisa, tem muito que é pleno, muito que é sênior, inclusive, que é sênior no mercado, mas não tem nem metade dessas habilidades que eu vou trazer aqui. Inclusive, eu quero deixar bem claro, isso não é uma questão de incompetência, é uma questão de que ninguém ensina isso. E eu tô aqui justamente para te ensinar, para fazer você se destacar no mercado. Não só isso, tudo que eu vou trazer aqui, ninguém fica te passando aí nenhum cursinho de qualquer lugar. O que eu vou trazer aqui para vocês, quem aprende é só quem tomou porrada de verdade nos projetos, é só quem botou a cabeça para funcionar e realmente descobriu como trabalhar e alinhar projetos. E não só isso, essas habilidades que eu vou trazer aqui, claro, muitas delas têm a ver com a área de teste de qualidade de software e tecnologia no geral, mas muitas delas você não precisa nem ser da área de tecnologia para realmente dominar essas habilidades ou ter experiência com elas. Então, se você aí não trabalha ainda na área e está querendo migrar para a área de tecnologia, presta atenção nessas habilidades, porque talvez elas são justamente o que vão fazer você conseguir migrar para o mercado de QA e crescer mais rápido do que QAs que você já conhece hoje em dia. Então vamos lá, hoje eu estou abrindo para vocês 7 habilidades que eu sei que fazem diferença para o seu crescimento na área de QA. E, óbvio, quem que tá falando isso aqui, caso você não me conheça, eu sou o Manny, eu sou QA Engineer há mais de 10 anos. Eu já trabalhei como Júnior, eu sei como é, eu já trabalhei como Sênior, já trabalhei como líder de qualidade, então eu sei exatamente o que é esperado. Já contratei muito QA, já demiti QA, e eu também sei exatamente o que você precisa para entrar no mercado de teste e qualidade e crescer para alcançar o seu tão sonhado cargo de sênior. Não só isso, saiba que eu já formei vários e vários profissionais para migrar para o mercado e para crescer no mercado e trabalhar para a gringa também. Se você gosta da área de teste de qualidade de software, já vai lá, se inscreve aqui, porque nós postamos vídeos todos os dias sobre a área de teste de qualidade de software, inclusive o único canal em português que faz isso, né? Então, se você tá a fim de realmente aprender e crescer no mercado, migrar para o mercado, chegar em vagas gringas, a gente fala sobre tudo isso aqui dentro. Eu aguardo vocês e, claro, deixa aquele like, isso fortalece muito. E não só isso, se você ainda tiver qualquer dúvida, pode deixar nos comentários, a gente sempre responde vocês. E se você tiver um amigo que tá precisando ouvir essas habilidades, manda pra ele também. Eu tenho certeza que ele vai curtir. Inclusive, trouxe aqui mais uma apresentação, espero que vocês estejam curtindo esse tipo de vídeo, esse tipo de conteúdo, porque isso facilita muito pra mim demonstrar pra vocês o que eu tô pensando, tá? Escrever essas coisas me ajudam muito. Então vamos lá, eu vou trazer aqui 7 habilidades que separam o QA Júnior de um QA Sênior e aqui de novo, né, uma verdade que ninguém te ensina, o que realmente separa os níveis não são ferramentas, e sim a forma que você pensa. E a graça disso daqui é que não necessariamente você precisa ser da área de tecnologia. E se você domina pelo menos 5 dessas habilidades, tá? O mercado ele vai te pegar como sênior, independente do tempo que você tiver ou independente do que tiver escrito no seu crachá. Eu quero mostrar pra vocês essas habilidades porque eu tenho certeza que vocês vão curtir. E assim, do QA Júnior ao QA Sênior, a verdade é muito inconveniente, que muitas pessoas até vão discordar, tá? Pode discordar aqui nos comentários, inclusive, se você não acha isso. Mas a verdade mesmo é que aprender ferramentas, você pode aprender ferramentas, tá tudo bem, inclusive é bom que você faça isso, só que ferramenta é commodity. Não é porque você aprendeu a utilizar uma ferramenta que você é um cara fora da curva, não. Você é só mais um, pois é. Hoje qualquer pessoa pode aprender ferramenta, inclusive hoje na Lumistech a gente ensina as principais ferramentas do mercado. Você também pode ter uma faculdade, mas a faculdade, como tá escrito aí, ela ensina somente a teoria. E pois é, metodologias, processos, conceitos é útil, mas sinceramente é totalmente abstrato do que você vai realmente ter no dia a dia. E aqui o que eu vou trazer para vocês, não somente as habilidades, eu vou trazer exercícios que você pode integrar já no seu dia a dia para poder colocar elas em prática e se destacar na sua empresa e também se destacar no mercado. Então, se você quer ouvir todas as habilidades, fica até o final do vídeo, porque eu tenho certeza que elas fazem toda a diferença. E aqui, ó, essas habilidades que você só descobre quando leva realmente porrada no projeto, que foi o que eu falei, né? Só quando você tá trabalhando, só quando você tá realmente botando energia
num projeto, você sabe para que servem essas habilidades, porque elas são tão importantes. E além disso, né, você perde vaga para alguém com menos ferramentas e muito mais jogo de cintura, tá? Ou quando alguém abre um jogo como eu tô fazendo agora. Ó, primeira habilidade de todas: questionar requisitos, tá? Se você é um QA que não questiona requisitos, se você é um QA que simplesmente aceita o que o time de produto tá te trazendo e nem pergunta como realmente aquele requisito funciona, cara, você já vai ficar muito para trás. Inclusive, é muito provável que você nunca saia daquele cantinho de júnior que você tá trabalhando. A verdade mesmo é que um QA júnior, ele recebe aí uma user story, ele recebe um cartão e ele simplesmente aceita. Ele vai aceitar. Ele vai criar lá o caso de teste dele, ele vai testar, ele vai reportar, tá tudo ok, legal, né? E vai mandar para produção e muito provavelmente algum problema vai dar. E eu falo isso não é porque eu tô querendo ser chato, não. Eu tô falando isso porque é a verdade. Essas coisas acontecem. E eu quero que vocês entendam que hoje em dia ferramentas, inclusive eu já fiz um vídeo sobre isso, mas ferramentas hoje não fazem tanta diferença no seu currículo. O que vai fazer diferença é esse cuidado, essa curiosidade, esse carinho que você tem pelo projeto, tá? Então, ó, o que um QA sênior pensa, como eu, Manny, vou lá e penso, ó, eu leio o requisito e eu vou perguntar exatamente como é aquele requisito. Vou tentar trazer ideias, vou tentar pensar em possíveis casos de testes que ninguém pensou. Então vamos imaginar se a gente tiver uma feature aí de CEP, onde você coloca o CEP da pessoa e ele retorna o endereço. Pô, mas e se o CEP não existir? Tem limite de endereço, por exemplo, que eu quero adicionar ali dentro dessa funcionalidade? Tem algum campo obrigatório? O campo de CEP é obrigatório ou eu posso só colocar o endereço do lugar manualmente? Funciona no mobile, né? Se a gente pegar aí a compatibilidade com os navegadores mobile, tá funcionando? E o que acontece se a API cair? Eu vou ter alguma mensagem de erro, eu vou conseguir colocar o endereço manualmente também, né? Inclusive, eu vou te trazer um exercício aqui, ó. Pega aí no seu trabalho, se você já estiver trabalhando como QA, ou se você estiver participando de algum projeto como QA, pega o último user story que você recebeu, dá uma relida nele, escreve 5 perguntas que você não fez e pelo menos 2 revelam cenários que ninguém pensou, tá? Então, faça isso. Eu não tô querendo só te mostrar essa daqui é a habilidade, não, eu quero que você coloque isso em prática. Eu tô querendo te mostrar o quanto que as pessoas vão gostar desse tipo de ação. Então, inclusive, é isso que faz a diferença. Inclusive, é isso que tem dentro da LumStack que eu ensino, que faz os meus alunos chegarem tão longe tão rápido, tá? Habilidade 2, tá? Priorizar os riscos. E isso daqui é algo que, meu Deus do céu, tem QA que não faz ideia da diferença de prioridade e, às vezes, de severidade mesmo de um card. Então, ó, um QA Júnior, ele vai testar tudo igual. Ele não importa se ele tá testando um botão para tirar uma foto ou se ele tá realmente testando um fluxo inteiro de pagamento, que normalmente o fluxo de pagamento é o fluxo mais importante da empresa. Ele vai começar pelo simples, ele vai pegar um resultado qualquer, vai fazer 1, 2 casos de teste e vai falar, tá tudo certo, tá tudo funcionando. Um QA Sênior não, um QA Sênior ele vai pegar aquilo para ele e ele vai entender o que é realmente prioridade, ele vai se colocar no lugar, não somente do usuário que está utilizando aquele sistema, ou que vai utilizar aquela funcionalidade, mas ele também está se colocando no lugar do stakeholder de que precisa garantir um cenário extremamente importante. Então, qual que é a pergunta que você tem que fazer? O que causa mais estrago se der errado? É um botão que altera a minha fotinho de perfil, ou é o checkout do sistema, ou é a parte de pagamento do sistema, ou é a parte de registro de usuário? Cara, qual que dá mais problema? É claro que são essas funcionalidades, não a de alterar uma foto. E em cima disso você vai montar uma estratégia. Você vai testar realmente o que dá o impacto primeiro, o que dá um alto impacto primeiro, e depois você vai pensar numa probabilidade de um bug para aquele cenário que você estava testando. Um QA Sênior, ele tem que pensar. Um QA Sênior, ele tem que botar a mão na massa e usar o cérebro para garantir que ele vai se colocar não somente como um usuário, porque é muito importante, mas ele também vai se colocar como o próprio dono do sistema. Essa curiosidade, esse carinho, essa preocupação que faz um QA realmente ser impactante. E aqui, ó, a gente vai falar de outro exercício para essa habilidade. Na sua próxima sprint aí que você estiver trabalhando, antes de você começar, escreve uma lista das features ordenadas por risco. Mostra pro PO, vê se tá certo. Ele vai te olhar diferente. Ele vai olhar e vai falar assim, cara,
caraca, peraí, então essas tasks que estão sendo desenvolvidas, você já priorizou elas conforme os riscos? E, claro, você não precisa bater o pé que aquilo é o risco maior, mas você pode conversar com o seu time de produto e falar, é isso aqui que eu tô vendo. Posso continuar com essa priorização aqui em relação às tasks, qual que é mais prioridade, qual que é menos? Beleza? E mesmo que, por exemplo, não tô sendo visto pelo meu time, fica tranquilo. Você não precisa ser visto pelo seu time, você já tá botando isso em prática. Eu tô te falando que é isso que as empresas buscam. É isso que as empresas olham e falam assim, caraca, que diferencial. Porque achar um QA que sabe automação hoje em dia, um QA júnior, um QA pleno, que sabe automação é muito mais fácil. Óbvio, faz toda a diferença pro mercado, faz toda a diferença você ter esse conhecimento dessa ferramenta. Eu não tô falando que você não é para estudar isso. A questão é que não é isso que vai te colocar lá no mercado como sênior. E vamos para a habilidade número 3, e comunicação com clareza, galera. Isso daqui, principalmente para você aí que está querendo trabalhar remoto, é que sim, é uma grande realidade dentro da área de tecnologia e obviamente dentro da área de teste de qualidade de software. Se comunicar com clareza é um bem que você precisa ter, uma habilidade necessária. Lembrem-se, empresas remotas, principalmente empresas remotas, elas têm aí um trabalho muito grande no qual você precisa estar 100% se comunicando. Por quê? Você não tem mais o espaço físico para poder falar com as pessoas. Comunicação, inclusive, é importante mesmo se você estiver trabalhando no local, se você estiver trabalhando no escritório. Porém, você ter uma comunicação clara e sempre estar trazendo tudo que você está fazendo é importante. Inclusive, é interessante a gente falar sobre isso. Hoje mesmo, no dia desse vídeo, antes de gravar, eu estava trabalhando com o meu time, tá? Hoje eu estou liderando um time aí, a gente tem um projeto voluntariado, mas eu estou também liderando o time de uma empresa, ClickMax, de qualidade. E esse time, eu precisei, inclusive, pedir para o pessoal que estava ali trabalhando para mandar mais mensagens, para começar a verbalizar de forma escrita tudo que eles estavam fazendo. Por quê? Porque eu, da minha casa, não consigo ver o que as pessoas estão fazendo. Manny, mas isso é microgerenciar. Não é questão de microgerenciamento. Eu não tô aqui para saber o que a pessoa tá fazendo ou não, se ela trabalhou de noite, se ela trabalhou de dia. Mas eu preciso saber quando que eu posso contar com ela e o que já foi feito e o que não foi feito. Então, você entender o que já foi feito, o que a pessoa já tocou, o que ela já arrumou, o que ela já conversou, é extremamente importante. Se um QA, por exemplo, deixa essa conversa só entre ele e o desenvolvedor, isso vira uma fofoca, isso vira um cochicho. Eu não sei o que eles conversaram, eu não sei em qual parte está do processo. Pode ser que aquele card, por mais que ele tenha sido descrito, né? Mas olha lá no Gira. Por mais que aquele card tenha sido alguma informação, eu como líder, eu tenho 4, 5, 6 boards diferentes para tomar conta. Não dá para eu ficar entrando task por task. Então eu preciso saber os status de cada uma das coisas que estão entrando e que estão sendo testadas. Se você teve uma conversa com o seu desenvolvedor e o desenvolvedor está fazendo uma alteração que você pediu, cara, deixa isso claro antes de você largar. E isso vai acontecer. Por que isso pode ser um problema? Pode ser que você ficou trabalhando até tarde da noite. Pode ser que você ficou até 6 horas da manhã trabalhando. E putz, cara, não é pra isso acontecer necessariamente, mas deu pra ver que você fez aquilo com carinho, deu pra ver que você realmente botou energia naquele projeto, naquele processo, naquela task, naquela tarefa. Mas deixar isso sem ser comunicado vai fazer com que você não tenha clareza. Inclusive, é justamente isso que eu tô trazendo. E não só isso, tá? Fazer uma comunicação bem clara não é só falar o que você tá fazendo, o que você fez. Ter uma comunicação clara é também você poder trazer tudo o que você fez, tudo que precisa ser desenvolvido, tudo que precisa ser alterado, arrumado dentro das tasks escritas. E aqui, é justamente o que eu tô trazendo. Dev, aquela tela tá bugada. Título, isso aqui é um bug report, né? Erro do cadastro. Descrição, não funciona. Evidência nenhuma, ping-pong de 3 dias. Ou seja, você escreve uma task que não tem informação nenhuma, que não tem clareza nenhuma, e o desenvolvedor vai olhar para aquilo e vai querer socar sua cara, né? Com razão, inclusive. O que um sênior vai fazer é tratar o bug report como um documento extremamente técnico, né? Com passos, título específico, passos reproduzíveis, resultado esperado versus o que ele realmente encontrou e um baita de uma evidência. Inclusive, se eu posso dar uma dica aqui nesse vídeo, é você criar uma evidência em vídeo com fala. Você fala o que você tá vendo, o que você tá fazendo, o que você tá pensando, os passos que você tá realizando. Mas, Manny, já não tá tudo descrito em texto? Não importa.
fala, porque no final das contas, o dev vai pular o que você escreveu, possivelmente, e ver o seu vídeo. E não só isso, vai ficar documentado, você não vai ter aquele ping-pong. E ó, o resultado que vai trazer é literalmente isso, o dev corrige em 20 minutos, sem ele precisar te perguntar, sem precisar fazer ping-pong. O PO ele vai priorizar aquilo na hora, porque ele entende com clareza aquilo que está acontecendo, ele sabe o problema, ele sabe a severidade daquele bug, e a prioridade ele vai achar com facilidade também, que é falar a língua de negócio. A gente está falando aqui sobre negócios, a gente não está falando aqui sobre, por favor, arruma para mim ou dá aquela arrumada nesse bug. Não é isso, tá? Isso não é CQA, isso é só um cara que passa a mensagem, tá? E qual que é um exercício que você tem que fazer? Pega o seu último bug report, relê ele com os olhos de um desenvolvedor. Vê se você consegue reproduzir o que você fez daquele bug, se você conseguiria achar o problema daquilo, tá? Se você acha que você precisa pedir mais info. E se você estiver precisando de mais informação para aquele bug, pô, vai lá e reescreve, cara. E pensa bem como que você vai escrever os próximos, tá bom? Vamos lá para a nossa quarta habilidade, pensar em produto, não só necessariamente em teste. Amigo, você é um QA, tá tudo bem, você trabalha com a qualidade do produto, tá? Não somente em quais testes você tem que fazer. E isso diferencia um QA Júnior de um QA Sênior, com certeza. Um QA Júnior, ele testa, se funciona, botão clica, campo salva, tela carrega, funcional puro, totalmente funcional, né? Não tá pensando em mais nada, ele só quer saber se funciona ou não para poder mandar para frente. Tá funcionando? Aprovado, ó, cheque do QA aqui. E ainda por cima não pergunta se faz sentido para o usuário, ele nem se pergunta isso. Agora, como que um QA Sênior vai pensar? Pensa como dono do produto. Conhece a persona, o avatar, o usuário, ele entende as métricas do negócio, o que é esperado daquele produto. Ele faz perguntas como, por exemplo, o usuário ele vai entender o que aconteceu? Ah, o botão ele tá salvando aqui esse cadastro, mas a gente mandou alguma mensagem para ele de volta? E isso não é só trazer bugs, não é só trazer solução de um bug ou passo a passo de um bug, mas até mesmo trazer melhorias. Porque se não ficar claro para o usuário, sinceramente, não é algo que você deveria entregar para o seu usuário, correto? O QA ele pensa em um produto e vira parceiro do PO. Porque o PO ele tá pensando o que precisa ter, como pode ser melhor, e você tá garantindo que você vai lapidar isso ao máximo da forma que ele tá funcionando. E o parceiro do PO, ele não fica no júnior, tá? Ele é promovido, ele é convidado para as reuniões estratégicas, ele é disputado no mercado. É isso que fez grande diferença, inclusive, na minha carreira e até mesmo dos meus alunos. Porque eles se importam, eles fazem diferença. E aí, no momento que eles vão receber uma proposta, eles vão receber uma proposta alta. Por quê? Porque eles entendem de produto. E aí eu vou trazer mais um exercício para essa habilidade, para você já colocar isso em prática. Escolha uma feature do seu produto. Escreva 3 motivos por que ela existe. Do ponto de vista de negócio, tá? E não do teste. Por quê? Porque você não está só pensando em como testar aquilo, quais casos de teste aquilo tem, mas por que aquele produto, por que aquela funcionalidade existe. E óbvio, não é só pensar no funcional, pensa no todo, no não funcional, pensa no quão visual aquilo é, pensa quão simples é de utilizar aquela feature, pensa também, por exemplo, a performance daquilo. Pô, quando eu clico em cadastrar, demora quanto tempo para cadastrar, sabe? Tudo isso é importante. A habilidade 5, automação estratégica. O QA Júnior, ele automatiza qualquer coisa. Ele vai achando que ele vai automatizar tudo, ele não vai utilizar nenhum padrão para fazer automação, ele vai fazer de qualquer jeito, ele não vai nem pensar se ele precisa usar, por exemplo, um page object. Ele vai pegar seletor fixo, ele vai pegar seletor ali que é ruim, ele nem vai tentar achar uma solução para melhorar os seletores daquela página. E aí o que vai acontecer? Ele vai fazer uma automação que quebra o tempo todo, que não gera valor nenhum. Inclusive, esse é o maior problema hoje em dia, é que as empresas elas olham para isso, elas falam, pô, pra que eu quero uma automação se ela quebra o tempo todo e eu não sei se ela tá funcionando? O meu QA ele parou de testar para fazer testes automatizados, sabe? As pessoas pensam nisso, então você tem que dar valor para aquilo de forma real. Então, como que um QA Sênior vai fazer? Ele vai automatizar o que realmente faz sentido. Ele vai pegar os cenários que são realmente repetitivos, cenários críticos para um negócio estável, algo que já foi desenvolvido e funciona realmente, que não vai receber alterações, pelo menos não tão cedo. Ele faz com arquitetura, pensando aí no Page Object Model, às vezes trabalhando com dados dinâmicos, né? Seletores estáveis,
Custom Commands, tá? Então não necessariamente, PageObjects é a melhor forma de fazer algo, não é isso. Ou, trabalhar com Custom Commands, não. Mas a questão mesmo é você estruturar de uma forma que para você depois vai ser fácil de dar manutenção, ou até mesmo para outro QA vai ser simples de ver aquilo e dar manutenção. Você entende? Então, lembre-se sempre disso, quando você está trabalhando com automação, não é só chegar e automatizar, tem que ter um processo, tem que ter um pensamento. E aí, exercício, olha os seus testes automatizados. Quantos deles quebraram na última semana? Pô, quebrou muito? Nem tem teste automatizado? Então vamos lá. Primeiro descubra se você tem teste automatizado, descubra por que eles estão quebrando. Se você não tem teste automatizado, crie um plano para você criar esses testes, pensando em cenários repetidos, cenários críticos de negócio e coisas que estão mais estáveis. E além disso, vai lá e refatora um teste utilizando, por exemplo, um Data Test ID e utilizando dados dinâmicos, né? Por exemplo, eu quero verificar se o meu carrinho ele está realmente contando com todos os produtos que eu coloco ali, faz uma automação que faz a conta antes de chegar no valor total, tá bom? Manny, mas eu não tenho Data Test ID, então vou te dar outro exercício. Chega no seu time de desenvolvimento, fala com o seu time de produto e fala, para eu fazer uma automação mais estável, ela está quebrando muito nesses pontos, eu preciso de um seletor mais estável e esse seletor de preferência precisa se chamar Data Test ID, tá? Ele vai ser um atributo que vai ser adicionado no HTML. Antigamente era super chato de adicionar isso porque dava trabalho, não que era difícil, tá? Até qualquer pessoa consegue fazer isso, sinceramente, mas a questão mesmo é que era chato, dava trabalho. Hoje em dia, com o IA, dá para fazer isso num piscar de olhos, então pede para o seu time priorizar isso e adicionar esse Data Test ID nas suas páginas, porque isso vai ajudar muito. Vamos para o próximo. A habilidade 6 e a penúltima habilidade aqui, entender o ecossistema técnico. Gente, lembra que eu falei que ferramenta não é tudo? Não é tudo mesmo, mas você precisa ter noção de como as ferramentas funcionam e entender por que as empresas escolhem certos ecossistemas. Então, entender o que é um Docker, o que é um container, entender para que serve, como controlar uma feature flag, entender e utilizar logs diariamente no seu dia a dia. Não adianta só ter ferramentas de log lá que só os desenvolvedores olham se você não está olhando. Tá, onde que eu encontro o erro que deu na página? Onde que está o stack trace daquilo, né? Identificar causa raiz, da onde está vindo, qual o sistema. Pô, tem ferramentas hoje que são justamente para isso. Entender de CI/CD, API, banco de dados. Pô, isso daqui não é tudo que um QA Júnior precisa ter. Isso daqui é o que um QA Sênior precisa aprender. E eu não tô falando para você aprender isso de forma profunda. Eu que vou colocar o banco de dados, fazer arquitetura, eu que vou desenvolver a API, eu que vou fazer o CI. Não, cara. Mas você precisa entender para que eles funcionam. Um QA Sênior, ele não opera numa bolha. Ele não tá lá só para ficar batendo cabeça testando o manual. Ele encontra o bug, ele fala qual que é o endpoint que ele encontrou, qual que é o retorno que ele tá recebendo, o status code, se ele tá tendo um null pointer exception, qual que é a linha de qual arquivo ele tá recebendo, você consegue ver isso nos logs. Você vai pegar e literalmente entregar de mastigadinho pro desenvolvedor. Você vai falar assim, Dev, é aqui que tá o problema, é assim que funciona e você pode achar até nessa linha. Não é para você resolver esse problema, tá? O Kelly não tá ali para resolver o problema, ele tá ali para achar o problema e entregar ele mastigado pro desenvolvedor, fazer a correção o mais rápido possível. E vamos lá, faz um exercício aí simples que qualquer pessoa pode fazer. Vai lá, abre o DevTools, né? Ou o inspetor do seu navegador, vai em Network e usa seu produto. Você vai ver que vai aparecer um monte de informação, vai aparecer um monte de erro no console, às vezes no Network, tá bom? E anota todos os status que estão dando erro. Quando você achar um problema que às vezes só aparece no front, ou que você só acha que aparece no front, dá uma olhadinha no Network, isso vai te trazer uma clareza muito grande, vai trazer uma clareza muito grande pro dev do que tá dando errado. Tá? E aí a nossa última habilidade, tá? Inclusive, vamos voltar aqui. Essa daqui é a nossa última habilidade, que eu vou falar, é a habilidade número 7. Se você tá vendo tudo isso daqui, cara, entenda. Dentro da Lumistack, nas nossas formações, a gente sempre traz todos esses conceitos, porque eu sei o quão importante é isso para um QA. Se você tá curtindo essa aula, se você tá curtindo aqui esse vídeo, esse conteúdo, cara, deixa um gostei. A gente traz conteúdo todo dia na área de teste de qualidade de software, inclusive nós somos os únicos do país que faz isso. Se você tem alguma dúvida, se você tem alguma ideia do que a gente poderia trazer de conteúdo para ajudar você,
você, deixa aqui nos comentários também, ou se você faz ou tem alguma dessas habilidades, ou te falta alguma dessas habilidades, ou se alguma dessas habilidades abriu sua cabeça, deixa aqui nos comentários também. E pô, a gente traz conteúdo assim sempre. Vai lá, se inscreve. Seja um QA que queira crescer no mercado e a Lumistech quer estar aqui para fazer isso acontecer. E claro, se você quer evoluir muito mais rápido com quem entende de como evoluir, de quem entende como migrar de carreira e quem entende como colocar você até mesmo numa vaga gringa, pô, tem aqui as nossas formações, já acessa e participa. Seja um aluno da Lumistech, eu tenho certeza que vai fazer grande diferença para você na sua carreira e você vai crescer assim, ó, muito mais rápido, porque você vai literalmente ser levado para o caminho com quem sabe. E vamos ver a nossa última habilidade com o nosso último exercício. Habilidade número 7, influenciar processos. Isso daqui é parte de um QA realmente sênior e esse daqui é o trabalho mais difícil do QA e é o que mais traz melhorias, tá? Então, ó, um QA Júnior, ele vai seguir o processo passivamente, ele vai ouvir o que precisa ser feito, né? Ah, a gente testa depois do dev, ele testa depois, é isso, ele é passivo, ele vai aceitar tudo que for ser falado para ele. Um QA Sênior não, um QA Sênior ele questiona e ele vai sempre propor melhorias de processo e que fazem a diferença. A gente tá testando tarde demais, galera. Sugiro critérios de aceite com cenários na planning, vamos fazer isso antes, ou seja, fazer um shift left aí. A gente pode criar uns testes smoke, testes de sanidade, testes automatizados em 2 dias. Dá para fazer isso rápido, principalmente agora. DOD, né, Definition of Done, o DOD, deve incluir cobertura mínima de testes unitários, por exemplo. Qual foi a última vez que você viu a cobertura de testes do projeto da sua empresa? Qual foi? Provavelmente nunca. Então vamos lá. O QA Sênior, ele não espera por permissão, ele vê o problema, ele propõe uma solução e ele lidera essa mudança. Mas eu falo, ninguém me ouve. Cara, não adianta você falar uma vez, você tem que bater na tecla e puxar o pessoal para fazer isso sempre. Isso é cultura, isso é liderança técnica. Isso te leva de Sênior para Lead, para Head, para CTO de qualidade, tá? No caso CTO de qualidade, né? CTO literalmente ser o diretor de tecnologia de uma empresa com qualidade, você entende todos os processos, você se importa com o produto. Eu realmente acho que a área de qualidade é uma área que é extremamente propícia para você se tornar um diretor de tecnologia muito bom, porque você entende de todos os cantos, de produto, de dev, de qualidade, de processos, de design, você se preocupa com todos os cantos. E aqui eu vou trazer um exercício. Pensa em pelo menos um processo do seu time que incomoda você. Pensa. Escreva o problema em 2 linhas, uma solução em 3 linhas e apresenta já na sua próxima retrospectiva. Tenta incluir isso, porque não adianta só você trazer o problema, tá, galera? Trazer problema qualquer um traz. Você tem que trazer o problema e a solução junto. E, inclusive, me diz aí quais exercícios vocês vão botar em prática ou quais vocês querem botar em prática aí nos comentários. E, galera, isso daqui é literalmente um resumo do que a gente viu hoje. Então, primeira habilidade, questionar requisitos. Então, sempre questionar, o Júnior aceita tudo, o QA ele vai perguntar em si. Priorizar por riscos. Um Júnior, ele testa tudo de uma forma igual, padrão, e um Sênior, ele vai realmente entender o que vale mais a pena testar por mais tempo, mais casos de testes, mais vezes, tudo isso. Comunicar com clareza, isso daqui, cara, isso daqui te transforma em um QA que realmente é o QA que vai ser contratado, um QA que vai ganhar mais, que vai ter mais projetos, que vai ser mais considerado na empresa. Pensar em produto, isso daqui te transforma em um QA que realmente é visto pelo time todo e pelo time de produto também. Trabalhar com automação estratégica, porque não adianta só você aprender automação, você tem que saber o que testar e como automatizar. Ecossistema técnico, então sempre aprender mais sobre parte técnica é muito importante. Por isso que, por exemplo, dentro das nossas formações a gente ensina sobre DevOps, a gente ensina sobre IA, a gente ensina sobre diferentes linguagens de programação. Por quê? Porque a gente sabe que isso faz diferença. A gente ensina sobre banco de dados, CI/CD, API, né? Influenciar processos. Tá? Influenciar processos é o que realmente vai fazer você crescer de verdade dentro de uma empresa. E de verdade, tá? Se você domina pelo menos 6 ou mais, você é um sênior de verdade, tá, cara? E com o intuito aí de crescer mais ainda e porque o mercado não tem esse tipo de pessoa. Independente do seu título, tá? Se você sabe essas coisas, você realmente vai crescer no mercado e você já pode ser sim considerado um sênior. E a autoconsciência é a habilidade número 0 de quem cresce, ou seja, olhar para dentro e entender o que você realmente precisa para crescer. Bem, eu espero que vocês tenham curtido essas 7 habilidades. Eu realmente acredito que isso daqui vai te ajudar a se tornar um QA melhor. Se você não se inscreveu, já se inscreve. Se você não deixou seu like, pô, deixa esse like e já comenta e manda pro seu amigo que tá precisando ver isso daqui, porque você fala assim, pô, esse cara é bom, mas ele precisa melhorar. Eu agradeço muito por vocês terem participado aqui desse vídeo. Deixa seu comentário trazendo ideias de novos vídeos e eu vejo vocês numa próxima. Tchau, tchau.